Oi, gente. E aí, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Oi, Iris, Oi, tudo bem? tudo? Rapidinho aqui. Tá Então, funcionando bem, né? A tô te internet, vendo, a rede, te né? ouvindo bem. Vocês escutam e nos Uhum. enxergam direito? O pessoal que tá chegando, se aconchegando aí? Uhum. Que bom que vocês estão gostando dos conteúdos. Aqui. Bom, estão mandando umas carinhas com coração. Aqui sem som, alguém disse. Ah, olha só, Desirê tá por A aí. Desirê tá por aí. Só, sem som, sim ou sim escutam bem? Sua imagem ótimos, beleza. Oi, Fernanda, tudo bem? Então, beleza. Então, eu quero apresentar para vocês a Licene Garcia, que é uma amiga minha muito amada, muito especial, e com quem eu tenho a honra, então, de bater um papo publicamente, né? Sim. Eu fiz a live com a Cauana, também falei que era tipo como se a gente estivesse trocando áudios no WhatsApp de modo público, né? Sim. E com a Alicene, uma amiga mais antiga, mais próxima, então é como se a gente estivesse batendo um café em público, né? Batendo papo num café. Então eu agradeço muito por você ter topado esse convite, amiga. Uhum. E para falar desse tema que é tão caro para nós duas, né? E para muitas Sim. das pessoas que estão aqui escutando a gente falar. Olha lá, o Oswaldo tá aí O também. Osvaldo. E são bastante colegas conhecidos e amigos nossos, né? Parentes, Sim. enfim. Então, acho que esse é um tema, né? O que a gente propôs, pensou nesse nome, né? Encontros e desencontros na relação mãe e filho. Oi. É um tema que ele perpassa muitos de nós, né? Muito especialmente na clínica psicanalítica, que acho que isso tem todo um valor em relação à construção da feminilidade, ao enigma, né? Essas coisas todas. E assim como eu gosto muito de dizer isso, volta e meia, né? Que o Lacan propõe que a gente não tem como falar de psicanálise de outro lugar e não ser do lugar de analisando, né? Então, Uhum. acho que principalmente falando aqui dos nossos lugares de analisandas, né? Então, Sim. atravessadas pelo discurso analítico, mas a proposta também não é falar de teoria, né? Ficar discutindo, porque é muito mais uma interatividade com o pessoal Uhum. que acompanha por aqui, né? Então, para começar nosso bate-papo, né, juntamente com o meu agradecimento por você estar aqui, é, eu queria colocar uma questão que apareceu na caixinha de perguntas, né, que foi assim, por que a relação mãe e filha? Né? Então, assim, acho que a gente, Uhum. quando fala em relação mãe e filha, já parte de uma especificidade que é muito marcada, né? E talvez a gente possa começar comentando alguma coisa a partir daí. Eu acho que assim, né? Eu já me lembro muito daquela frase do Winnicott, né? Que ele fala que para toda mulher, né, há sempre três mulheres, né? Ela mesma, né? A mãe e a mãe da sua mãe. Ou seja, né? Enquanto na relação mãe e menino a diferença já está colocada anatomicamente, na relação mãe e menina, essa diferença é construída ao longo do tempo, né? Ah, Então, quando a gente pensa, né, na constituição do sujeito, nesse primeiro tempo, né, onde uma mãe precisa tomar, né, esse bebê como, né, objeto, né, de desejo, né, esse olhar da mãe pela criança que vai dar corpo à criança. Então, é nesse discurso, nessa fala da mãe
que vai, né, construindo aí um sujeito. Então, né, então, num primeiro momento, né, se a linguagem é aquilo que aliena, né, num segundo momento é aquilo que vai separar, né, um sujeito, né, em sua constituição. E é aí que Sim. já começa a primeira dificuldade, né, de se separar mãe e filha, né, já que, né, essa diferença ela não é dada de entrada. E eu diria até que tem talvez uma diferença, uma dificuldade que a gente pode colocar até num tempo anterior, que é a dificuldade própria da alienação, né? Sim. Porque pensando assim, né, no sentido do tempo enquanto lógico, né, de que alienação e separação não é exatamente, né, primeiro e segundo, né, as coisas elas estão perpassadas, né, é, e acho que isso que você destaca, né, desse dito do Winnicott, né, dessas três mulheres, então, que estão colocadas, eles vão marcar já algumas tensões que vão estar postas já de início, né, nesse acolhimento desse bebê, nesse tempo de alienação, né, e que é tão comum que hajam depressões pós-parto, baby blues, né? Que são as coisas que aparecem aí de primeira. E de algumas mulheres, né? Que eu acho muito interessante que elas contam da diferença de ser mãe de menina e ser mãe de menino. É até uma hashtag, né? Que a galera usa, né? Mãe de menina, hashtag mãe de menina, hashtag mãe de menino. Então parece que as mães também, né? Colocam E já, na clínica, antecipam, né, né? você Uma diferença. escuta, né, a mãe falando de um outro lugar, né? Porque é muito interessante como também quando vem uma, né, não que isso não aconteça, né, quando é um menino, mas quando é uma menina, como se atualiza a filha que essa Isso. mãe foi, né? Quando Aham. nasce a filha, né, a E a sua filha, filha né? que a mãe foi para a mãe da mãe, né? Que aí acho que é essa Isso, coisa que o aham. Winnicott coloca, né? Então Então, é uma transgeracionalidade, né, inconsciente que vai se desdobrando aí por um lugar que então escapa isso da linguagem, né? Porque é isso. muito interessante, né, quando a gente acompanha na nossa trajetória analítica, nas análises, né, que a gente Uhum. acompanha também, que acho que fazer análise tem uma certa coisa de fazer uma investigação, né? Então, com alguma frequência a gente começa a ficar encasquetado com alguma coisa que nunca se perguntou e que começa a se perguntar e vai lá cavucar na história, né? Isso. E tem todo um valor isso, né? Descobrir como é que as Uhum. mulheres da família fazem, como é que as mulheres da família lidam com a menstruação, com a gestação, com as dificuldades amorosas, com as alegrias, etc. Sim. Isso vai reverberando, né? Em lugares que acho que são esses espaços de diferença que podem se constituir, Uhum. mas não sem esses fenômenos de alienação, né, que vão oferecer esse chão para essa diferença Uhum. acontecer depois, né? E aí, Sim. só emendando uma coisa que eu vi aqui nos comentários que alguém não li com atenção, mas eu vi rapidamente, alguém falando sobre uma questão das diferenças culturais, né? E aí eu queria só, antes da gente avançar nesse ponto, né? Não nesse ponto, mas nesse assunto, Sim. só deixar destacar que que a teoria psicanalítica, né, vai pensar a menina, o menino, né, a teoria psicanalítica muito especialmente, né, tendo sido com essa releitura lacaniana, né, vai Uhum. pensar menino, menino não como efeitos de sexo anatômico, né? Então, assim, não sem Uhum. a anatomia, porque nós partimos de um corpo, né, que tem uma biologia, mas como efeito de discurso, né? Então, esse Sim. outro que antecipa no campo da linguagem quem é esse ser, que nome vai ter, o que é que espera-se da vida, etc. e tal. Então, é claro que esses fenômenos de cultura, né? Isso também vai ser transmitido junto com a língua, mas isso não é tudo, né? Sim. Porque tem, né, é isso que escapa, né? Que eu acho que aí mais para frente a gente entra, né? Que eu vejo que tem muita gente perguntando da devastação, né? Também Sim. tem isso que escapa, né? A língua, né? Que talvez seja a partir daí que a gente possa começar a tocar um pouquinho na devastação, ou se deixamos também um pouquinho mais para frente.
Sim, eu acho que a gente já pode começar com os É, dois né? pés. Porque aí, né, quando a gente então fala, né, que né, tem aquela frase famosa do Lacan, né, que ele vai falar que a filha espera, né, uma mulher espera da mãe, né, mais substância, né, do que do seu pai, ele vindo em segundo, né. Então, é isso, né, que a filha, ela demanda da mãe que a mãe traga para ela um significante, né, que seja específico de uma feminilidade, né? E então, né, frequentemente a gente escuta, né? Então uma filha dizendo: "Ah, ela não me disse, ela não me falou, eu esperava que ela me dissesse mais, eu esperava que ela me acolhesse, né, numa dada situação, eu esperava que ela me acolhesse de um jeito, né? E isso não vem, e não vem não porque a mãe não queira dar, esteja guardando um segredo daquilo, né? Não vem porque isso que uma filha espera que sua mãe transmita, ela não tem para dar, não porque ela não queira dar, mas porque isso que ela encontra como uma saída cabe só para ela, né? Então, cabe à filha também poder começar a separar, né? Tanto né, sua forma de desejar, o seu corpo e sua forma né, de gozo, para que ela possa se autorizar por si mesma um saber fazer com o próprio feminino, né? Porque uma mãe pode transmitir para a filha insígnias né, da feminilidade, né? Ah, o modo de se cuidar, de se arrumar, de, sei lá, arrumar a casa, essas coisas que cabem no registro da palavra. Isso que escapa, e acho que e aí que a devastação acontece, porque a filha então tende a se colar justamente nisso, que a mãe não tem palavras para dizer, né? Que às vezes pode aparecer como silêncio, né? Como uma tristeza, como alguma coisa que a filha se aliena, se mantém alienada ali, identificada, tentando encontrar, fazer com que essa mãe fale sobre isso que ela não tem palavras para dizer, né? Uhum. E isso me faz pensar um pouco no que o Freud propõe no texto, que acho que é super discutível, tem uma série de coisas, de pontos que eu mesma discordo do Freud no texto sobre a sexualidade feminina, mas tem umas coisas que são, assim, irretocáveis, né? E acho que uma das coisas que dá pra gente propor um tipo de leitura é quando ele fala sobre a feminilidade normal, né? Então ele coloca a feminilidade normal quando esta menina para de esperar o falo, né, vindo da mãe, e consegue vir a substituir, então, né, esse suposto falo por um bebê. E aí eu acho que é bem complicado, porque aí a gente entraria, né, pensando isso em 2020, mas não precisa nem chegar tão longe, quando a gente começa a pensar, sei lá, numa liberdade, né, das mulheres, já dá para pensar isso, que tantas outras possibilidades para além da maternidade que a gente consegue pensar hoje para caminhos que a gente possa colocar nesse campo, né, dessa feminilidade supostamente normal. Mas eu acho muito interessante que ele coloca essa possibilidade de fazer esse deslocamento do falo. Então, fico pensando Uhum. que talvez o que ele propõe aí como alguma coisa de uma feminilidade supostamente normal tenha relação assim com essa posição de espera que a filha fica, nessa dependência, né, de que a mãe ofereça para ela uma saída, de que a mãe autorize a escolha que ela Uhum. fez, de que a mãe reconheça a sua substância enquanto uma mulher, para que ela possa não mais esperar isso vir da mãe, porque quando a gente coloca nesses termos, esperar o falo, né, parece que tá lá esperando o pênis vir, esperando o pênis Uhum. crescer. E Freud, dado muito né, nesse local anatômico, embora ele diga pra gente né, várias vezes na obra dele que não é disso que se trata, é muito fácil da gente entender que é disso que se trata, lendo Freud. Uhum. Mas quando a gente pensa com Lacan, né,
no fala enquanto significante da falta, acho que a gente consegue simbolizar um tanto isso, sair desse registro imaginário do corpo, físico, anatômico, e pensar um pouco isso, então, enquanto essa possibilidade de alguma separação da sexualidade, né? Então, da sexualidade feminina de uma menina, filha, que consegue passar do lugar de filha para um lugar de uma mulher, para poder fazer escolhas próprias, né? Escolhas mais autônomas. Sim. E esse movimento, que acho que é isso que a gente vai chamar de devastação, né? Que é essa catástrofe que o Freud nomeou. Alguém está falando aqui muito técnico, desculpa, gente. Vão avisando aí, porque se Porque escutar, começa a falar a gente latanês. se empolga e às vezes vai falando e... É isso mesmo. Mas esse tempo, então, onde uma menina fica esperando que a mãe diga para ela o que é ser uma mulher e ser amada pela mãe ao mesmo tempo, é um tempo de devastação, né? Porque acho que aí as meninas, mulheres, ficam enroscadas nessa espera da mãe, nessa demanda, que facilmente se transforma ou faz vir à tona o ódio. Isso. E aí acho que isso tem relação até com o que a Fernanda perguntou aqui nos comentários, alguma coisa que aparece no campo da adolescência, esse ódio, né? Não só na adolescência, claro, mas é que na adolescência acho que isso tem uma função mais específica. Porque é justamente a fase do luto, né? Que essa, né, se deixa de ser uma menina e passa, né, então, a ser uma mulher. Então, é um período onde ela abomina se parecer em alguma coisa com a mãe, né? O esforço é justamente por fazer o contrário. Eu estava lendo um texto um dia da Estela Solano, que ela dizia assim, é aquela fase que a menina pinta o cabelo de rosa, que se veste com aquelas roupas, né, nada a ver com nada, justamente como uma tentativa de se separar, né, da mãe. E aí que entra um ponto importante, porque é uma fase de luto, tanto para a mãe quanto para a filha, né? Para a mãe, porque, né, ela se despede da filha, da menina que ela tinha, né? E também da menina que se despede da menina que ela foi e da relação que mãe e filha tiveram naquela fase. Para se construir uma outra coisa. Mas até que se consiga construir uma outra coisa, esse ódio é o que consegue minimamente separar, né? Sim. Mãe e filha. E é luto pra caramba, né? Muito luto envolvido. Jesus, é muito luto envolvido. É muito difícil. muito luto e muita luta, né? Para poder fazer isso. Talvez uma outra via que a gente possa pensar isso, que eu gosto, é pensando um pouco, considerando um pouco do que o Freud chama, eu vou tornar palatável, tá, gente? Pretendo. Mas o que o Freud chama de eu ideal, ideal de eu. Porque essa menina, ela enquanto uma menina, criança, a filha da mãe, ela tende a responder desse lugar idealizado. Que desde sempre, desde que nasceu, não tá bem aí, mas que vai ficar, né? Isso não tá bem resolvido, né? É mais fácil tomar um bebê como objeto, tomar uma criança, uma menina como objeto para gozar dele, né? Ou ficar, a mãe também fica esperando que a menina venha se tornar a menina que ela idealizou, né? Então acho que esse ódio da adolescência, ele tem relação com esse luto que às vezes não foi elaborado já no puerpério, em que essa mãe ficou à espera da filha ideal, da sua fantasia, que na melhor das hipóteses não é a que nasce, vem outra. Né? E aí, nesse primeiro momento, a mãe precisaria elaborar esse luto, né? Então, acho que daí a função, né, desse baby blues, que não é necessariamente uma depressão pós-parto, né? Que vai possibilitar que a mãe dê um tratamento para essa frustração, por essa criança que ela viria restabelecer o narcisismo dela, né? Então viria para poder resolver todas as coisas mal resolvidas que a mãe já desistiu, porque não deu nessa vida, né? Mas então o filho vai poder fazer. E aí aparece esse bebê que num primeiro momento
estaria para ocupar esse lugar, mas a mãe precisa fazer, né, o luto da perda dessa criança, para que essa criança possa aparecer como ela mesma e não como uma extensão da mãe que vem ainda, além de ser uma extensão da Uhum. mãe, ainda vai resolver os problemas mal resolvidos da mãe, né? E acho que Uhum. quanto mais complicado, acho que é mais complicado quanto mais difícil isso foi num primeiro momento e ao longo desses anos, que na adolescência aí fica tudo escancarado, né? Essa Isso. menina vai fazer questão, e eu acho que é na melhor das hipóteses, ela vai fazer questão de deixar escancarado para a mãe, para o pai, para quem for, que ela está radicalmente numa posição outra da mãe, mas Uhum. que do jeito torto que o adolescente pode fazer, frequentemente cai num oposto equivalente, né? Uhum. Sim, porque é muito engraçado, né? Porque daí você lembra da própria adolescência, né? O quanto, né, foi um momento que era um esforço muito grande e o quanto, né, se tropeçava e caía nessa tentativa de se diferenciar, né? E que era muito difícil, né? E, Uhum. mas que num dado momento a coisa chega a seu fim, né? Então, às vezes não, né? Às E vezes eu acho não que aí, também. acho que é aí que a gente entra nesse campo da devastação, É. porque depende. A mãe pode facilitar isso também, claro, não vai depender Uhum. da mãe, né? Como você colocou, a resposta não está na mãe. A mãe não tem o que dizer para a filha que vai resolver a questão da filha. Mas a filha vai precisar subjetivar isso de algum modo e elaborar o luto também pela perda Uhum. dessa mãe infantil que era tão poderosa, tão incrível, tão uau, e que não é tudo aquilo, né? Porque tudo aquilo não existe, né? E então a filha vai precisar inventar um jeito ali de ter que se resolver com as suas próprias coisas. E aí eu acho que a gente chega nisso que o Freud coloca como ideal de eu, né? Que é então esse Uhum. efeito de separação em relação a esse grande outro primeiro, que faz com que a gente possa se situar suportando frustrar o outro. Porque se uma Isso. menina tenta se satisfazer e satisfazer a mãe ao mesmo tempo, ela fica muito enroscada, né? Uhum. Mas quando se pode suportar frustrar o outro, a gente cai numa dependência do outro. Por quê? Numa suposta dependência do outro, numa mínima dependência do outro, que é o fato de precisar ter alguém que possa ser frustrado. Porque nem Uhum. todas conseguem, né? Nem todas as mães vão dar Conseguem se conta disso. frustrar, é isso. E acho que aí também reside esse ponto de tensão, né? Porque aí vem recriminações tanto do lado da mãe quanto da filha, disso que não cola no ideal mais de cada uma, e aí é algo que fica muito complicado mesmo, né? Uhum. Né, escutando você falar, eu lembrei de um desenho. Eu gosto de desenhos porque eles escancaram muitas coisas, eles tratam de maneira muito escancarada algumas coisas, né? Maravilhoso. Aliás, É. inclusive, outro dia eu assisti Valente, que você tinha me Então, recomendado, eu e ia esqueci de falar comentar. justamente do Valente, justamente desse desenho, Ótimo, porque para então. mim é incrível, né? Porque ali É, fica muito escancarado, né? E é isso que essa mãe, né? Demanda dessa filha enquanto ideal, né? De que ela seja princesa e essa filha, né? Ela quer outras coisas, né? Então, então daí eu tô dando spoiler, não tem problema, né? Então, e fechem os daí, ouvidos. e aí, quando, né, ela vai até a bruxa, né, que então ela pede lá um feitiço para essa mãe, para que e é engraçado porque daí veja que bonitinho, né? Ela pede que a mãe seja outra, né? Como se a mãe sendo outra também fosse autorizar ela a ser outra, né? E aí a mãe vira, né, um urso e tal. E que aí torna possível que alguns encontros entre elas, não naquilo que elas são iguais, mas nas diferenças, É, elas possam ali encontrar uma medida que elas se enlaçam, porque acho que é sim, justamente essa sacada assim da alienação e separação, porque se acha que se separar da mãe é se afastar dela,
né? Aham. E é justamente quando se separa mãe e filha que elas podem verdadeiramente se aproximar, mas com um outro laço, né? Sim. E eu E acho que tem aí, uma coisa muito interessante ainda no Valente, que é o fato da bruxa, né? Então, spoiler, gente, foi esse. uhum, Que é o fato da bruxa, então, entender, levar ao pé da letra, né? Então, a bruxa, ela é analítica ali, né? Ela leva a coisa ao pé da letra e transforma, então, num urso. E aí a mãe entra em contato com uma alteridade nela. isso. Então, ela precisa se haver com um lugar nela que ela não conhece. E acho que isso indica muito dessa possibilidade que algumas mulheres, enquanto mães, né, porque não todas, podem encontrar para poder sustentar um lugar de acolhimento para essa filha que está Isso. muito assustada, né, especialmente na adolescência, com Uhum. esse estrangeiro nela que não é exatamente igual à mãe. Então, para as mulheres, né, enquanto mães, muitas vezes é difícil de poder oferecer esse lugar de acolhimento no campo da diferença. Né? E Isso. acho que isso é próprio do amor. A gente tenta aniquilar a diferença no campo do amor, Uhum. tentando objetalizar o outro. E enfim, né? Quando a gente consegue, matou o amor, porque não é disso que se faz, amor é efeito de diferença, não é? Isso. Uhum. E acho legal também no filme que tem aquela parte, né, que a mãe tece, né, com aquele, ela faz aquele, a tecedura, né, que é isso que a gente também escuta muito, que é isso, né, de que o feminino é algo que se tece um corpo de mulher, né, se Uhum, tece as escolhas enquanto mulher. Então, porque o artesanato, né, e a tecetura é um negócio que não se dá para fazer dois iguais, né? uhum, Cada um é um. Então, cada uma precisa construir o seu modo, né, próprio uhum, de ser mulher, assim, e tecendo a própria feminilidade. E acho que uhum, e é aí que mãe e filha talvez aí isso que uma mãe pode ser suporte, né, para uma filha, de poder acolher ela nesse momento onde ela se vê aí, né, sim, sem referencial algum, né, disso que para ela se aparece como novidade e que uma mãe possa acolher ela nisso, né, sim, de alguma maneira transmitindo esses artifícios, que é com que ela pode, né, o que se pode fazer minimamente, né? Que uhum, é, né, mostrar, né, porque, né, a se cuidar, a questão da vaidade, que são atributos, né, da via fálica, né? Mas que de alguma maneira dão algum suporte nesse primeiro tempo para essa menina mulher, né? sim. E acho importante também destacar que tem uma via oposta, porque assim, nem sempre essa mãe vai poder fazer isso. Isso. Uhum. Né? E acho que se a menina fica ali, a menina, independente de quantos anos ela tenha, né? Acho que a gente está falando Uhum. nessa transição que é muito mais lógica do que Isso. cronológica. Uhum. E mulheres que nunca chegam a ser mulheres nesse sentido, porque ficam nessa Uhum. posição de espera da Isso. filha, né, dessa menina. E se ela fica nessa espera até que a mãe possa permitir, até que a mãe possa, não é nem permitir, mas até que a mãe possa estar num tempo em que ela consiga consentir com esse Isso. caminho próprio da É. menina, às vezes gasta-se a vida inteira nisso. Uhum. Então, acho que tem a devastação tem uma relação também com uma certa parceria que uma filha acaba por fazer com a mãe, por não poder suportar deixar a sua mãe em falta. Isso. Como se Uhum. ela fosse a causadora disso, ou como se ela reparasse alguma coisa estando Uhum. nessa parceria com a mãe. E como É, se e se aí, separar da mãe também fosse deixar a mãe sozinha, né? Tem muito é, disso quando você escuta, sim, né? Algumas mulheres tem isso de não poder deixar a mãe sozinha, né? No sofrimento, na tristeza, nisso que ela vê de frágil na mãe, né?
Então, tem algo aí também. E a devastação no campo amoroso, acho que a gente consegue pensar que entra justamente aí, né, Li? Porque Isso. é como se, então, uma menina precisasse de um parceiro para que ele pudesse vir a promover um efeito de separação. Uhum. Então, me faz pensar que isso tem muita relação com essa posição que é tão uma sintomática, né, frequentemente em grande parte das mulheres, de precisar ter um namorado, precisar ter um marido, precisar se casar logo, ou das pessoas que rodeiam essa pessoa que não tem um namorado, não tem, né, você precisa de tem uma mulher solteira, você precisa arranjar um parceiro, porque ela não pode, coitada, ficar Ficar sozinha. sozinha. Senão, é como se todo mundo soubesse que ela ia cair nas garras da mãe Uhum. e ela ia fazer parceria com a mãe, coitada. Não tem outro jeito de estar na posição com a mãe, então acho que isso ocupa a fantasia feminina, né? De encontrar uma parceria amorosa que frequentemente acaba mesmo por promover esse efeito de separação em Uhum. relação à mãe, mas o revés disso é que essa relação com a mãe, ao invés dela se tornar outra com este homem, ela se repete com esse homem, né? Então Isso. aquilo que seria aquilo que o Freud coloca, né, nesse texto sobre a feminilidade. Então, para mim, o ponto alto desse texto é isso. Uma menina, né, uma menina mulher, sei lá, não sei como é que ele coloca, se casa pensando que vai repetir o Exatamente bom isso que eu ia relacionamento falar. que teve com o pai, mas ela acaba repetindo o mau relacionamento com a mãe, Mãe, frequentemente encontrando mais alegria no segundo casamento do no que no casamento. primeiro, né? Vejam Freud falando isso em 1931. Porque daí ela teria usado o primeiro casamento para elaborar um pouco dessa dificuldade, né, com essa Uhum. mãe, e no segundo momento poderia ter se separado um pouco mais e encontrado um outro tipo de relação. Isso não quer dizer que só no segundo casamento as coisas podem funcionar, tá? Acho que tem Não. análise aí para mostrar que é possível reinventar também o casamento que se está, né? Não é só no casamento, às vezes é num relacionamento amoroso, num namoro mesmo, que isso, né, se Sim. atualiza e se constrói e que é possível fazer outra coisa disso, assim. É. Mas E às vezes a mulher fica casando com a mãe 1000 vezes, né, também. Não assim quer dizer que também, porque né? diz que é o segundo, porque coisa é o negócio do tempo lógico, né? Não é porque é o segundo que é o outro mesmo, né? Às vezes é o mesmo. Às vezes ela não consegue se separar. Ah, Sim, e às vezes se casa de novo com o mesmo marido, né? Que não uhum, é o mesmo, que é o outro. Então, é. né, acho que o Freud coloca dessa maneira, mas a gente tem muitas possibilidades de leitura que apontam para caminhos outros, né? Isso, é. E aí eu acho que a gente podia talvez comentar alguma coisa ali, que é sobre Hum, um pouco mais sobre essa função do ódio. Eu acho esse um tema interessante, assim, importante e frequente nessa coisa da devastação, uhum, e isso tudo que se repete com o parceiro ou com a parceira depois na vida uhum. amorosa. Porque é muito interessante, né? Porque o ódio, eu acho que quando faltam alguns recursos simbólicos que permitem com que a gente se separe de alguma coisa, o ódio ali tem uma função, né? Até que se possa fazer alguma outra coisa disso. Eu acho Uhum. que, é, assim como alienação e separação, parece que o ódio tem justamente essa vertente de poder separar alguma coisa que em palavras não é possível, assim, sabe? Então, acho que na relação mãe e filha, eu vejo muito disso, assim, né? Principalmente porque parece que a menina fica muito decepcionada quando ela se encontra com essa falta na mãe, né? É, e aí a hostilidade vem e ganha muito corpo, assim. Uhum. Isso que você fala dessa falta fálica, acho Uhum. importante colocar, né? Isso que o que é que falta, na verdade, né? Porque como coloca Lacan, no real nada Não falta, falta, nada tá falta. ali, né?
Tá tudo ali, é só uma leitura selvagem que a gente fizer, que a gente possa fazer ainda do Freud, como há muitas, que a gente pode entender que é a falta de um órgão, né? Que não Uhum. faz assim, o menor sentido colocar, né, um órgão ali. Então não é disso que se trata, Uhum. mas mas é um brilho, né? Alguma coisa que essa menina fica imaginando que a mãe tem Uhum. e às vezes é difícil dela elaborar o luto, né? Por essa perda da mãe, porque é difícil dela poder subjetivar isso, que a mãe não tem, né? Porque Esse algo a também mais, esse ó do porque Borogodó. também se encontrar com a falta na mãe é se encontrar com a própria falta, né? Uhum, E aí que né, é interessante que na, no Édipo, então, né, pensando aí no Freud, o menino sai do Édipo quando ele se encontra com a ameaça de castração e a menina entra no Édipo quando ela se encontra, né, justamente com a falta na mãe. Por isso que ela se endereça ao pai, né? Porque ela vai até o pai para buscar, né, um significante que a represente, né? E frustrado também, porque dela não encontra nada, né? Então, eu acho que tem muito disso, assim, porque então a passagem, né, edípica vai resultar num gozo fálico, né? Ai, não queria ser muito teórica, mas bom, num gozo fálico que marca, né, a inserção na linguagem, marca aí no nome do pai, mas também não diz da especificidade da feminilidade, né? Que não há na mãe e não há, né, na filha, porque não há um significado, porque, né, é isso que fica claro que o feminino, né, é uma alteridade tanto para um homem e para uma mulher, que não tem um significante no inconsciente que defina o feminino. E é isso que a menina demanda da mãe, né? Um significante que a represente no mundo. E uhum, isso não tem. sim, sim. E ah, fiquei em dúvida agora, porque eu queria falar duas coisas ao mesmo tempo, não dá, né? Tem que falar uma Não coisa dá. de cada vez. A linguagem tem efeito, a linguagem é castradora. Mas uma coisa que eu queria dizer era que tem então essa coisa da função do pai, né? E que também acho que é importante de dizer aqui, que quando a gente fala o pai em psicanálise, a gente não está falando o pai pessoa, do pai que está Uhum. lá tomando a cervejinha no domingo, de pijama, né? Não é isso. Mas é alguma coisa que, que tome o desejo da mãe para além da criança. Então, por isso que o que o Freud chama de função paterna, depois no Lacan vai aparecer com um termo teórico que é o nome do pai, né? Uhum. Ou seja, é como é mãe, como a mãe é tomada por outras satisfações na vida para além dessa criança. Tipo, seja o Mas trabalho, seja as amigas, seja qualquer é outra coisa que não isso. só aquela criança, né? Isso. E aí tem essa coisa do pai enquanto imaginário, que no sentido de que é preciso que exista alguém mais, além da mãe, que possa dizer algo para esta menina, né? Às vezes a coisa não vem Uhum. da mãe, ela fica ali demandando, demandando, e aí vem nessa coisa desse ódio e dessa agressividade que às vezes se transforma em violência ali entre elas. Às Uhum. vezes isso regride contra o próprio eu, né? Então tem essa, essa questão do cutting, né? Dessas autoflagelações, que é frequente também entre as meninas adolescentes. Uhum. E às vezes o pai, enquanto pessoa, muitas vezes até fica ali tentando aparecer de algum jeito e não consegue Não encontrar um consegue. jeito ou não tenta entrar de algum jeito. E Uhum. isso faz muita falta, né? Faz. Porque é justamente isso, né? Que, que a mãe, né? A mãe, enquanto, né? É, é esse crocodilo, né? Com essa boca aberta. É preciso que tenha alguma coisa aí que venha, né? Ser, né? Colocar um pau nessa boca que, né?
não impeça de fechar. E é isso, assim, acho que há mães que não conseguem também sair disso e deixar com que a filha possa se separar também, né? Que é o Uhum. caso, por exemplo, que a gente vê no filme do Cisne Negro, né? Que é isso, Sim, não é possível uma separação, não tem nada além na vida dessa mãe que possa fazer com que esse desejo deslize minimamente para outras coisas, né? Seja um trabalho, um chá com as amigas, um parceiro, né? Qualquer outra coisa, né? sim, sim. E isso tem muita relação com o que eu falava com a Cris do plantão materno, né? Que a gente estava falando na live sobre amamentação, até, né? Quando não tem leite, e na primeira live que eu fiz com ela, até a Cris tá por aí, né? Que é no sentido assim da importância que é dessa mulher não ter como única satisfação na sua vida a maternidade. Porque às vezes a maternidade ela vem como ela é uma satisfação que toma de muitos modos e ela é sedutora, né? Então acho que tem assim uma certa sedução no bebê, na criança, nessa função materna que coloca esse narcisismo de um lugar tão importante Porque isso dá que poder, pode né? que pode levar ao risco, né? Pode induzir o risco dessa mulher ficar desistir das outras coisas que às vezes já não estavam tão interessantes, estavam difíceis, estavam trazendo notícias muito duras, e aí ela fica envolvida com isso. E essa criança fica ela fica convidada a fazer essa parceria sintomática com a mãe. No entanto, tem alguma coisa da criança também, né? Que eu acho que é importante de marcar aí, que tem algumas que simplesmente falam tchau, mãe. Uhum. Benção. Esses dias eu estava lendo um texto do Lacan. Ai, eu não consigo lembrar aonde foi, mas era um texto dos escritos que ele dizia assim, ele falava sobre o desmame e ele fala que o bebê ele também se desmama, não é só a mãe que desmama, Aham. né? Porque quando ele começa a brincar com o seio da mãe, é porque ele já construiu uma diferença aí. Algo já se separou, né? Porque enquanto é pura sucção, né? Não é pura alienação. Quando a criança começa a brincar com o seio, Começa é a falar o porque seio há como objeto, né? Não mais como isso, extensão o dela. seio vira um objeto, e isso e não Uhum. mais uma extensão do próprio corpo. Então, Sim. tem bebês que se separam. É possível também uma separação, né? Porque é uma escolha insondável também do ser, né? Isso Aham. que se fala que a criança, o bebê também escolhe se separar. Sim. E que é uma escolha inconsciente, né? Então não Sim. adianta também ir lá, né? O coach do life, sei lá o que das quantas, mais bem intencionadas do mundo, e dizer você precisa se separar, porque não é disso que se trata, né? Aliás, frequentemente a gente até sabe, né? Tá até Uhum. composto ali, né? Eu preciso me separar, né? E não é disso que se trata, Não. não é de saber consciente, mas é de Uhum. toda essa construção inconsciente, todo esse arcabouço, né, do Édipo e do pré-Édipo. Acho que até inventei uma palavra agora, porque eu falei arcabouço e queria dizer. Não, eu falei arcabouço, mas eu queria falar arcabouço e me Mas deu para veio. entender, vai. Enfim, é. Mas é isso, que é um pouco assim, não tem palavra para dizer, não é? Então é como se até um termo que a gente utiliza, porque a gente fala, né, a língua materna é a nossa língua, né? Uhum. Então é a partir dessa língua materna que a gente constitui quem nós somos e quem a gente supõe que é para o outro e como é o nosso corpo. Todo é feito de discurso a partir dessa Uhum. língua materna. E a língua materna não oferece uma palavra que possa possibilitar uma identificação. Então se Uhum. trata mesmo, né, desse tecer, como você colocou, outras texturas, outras palavras, Isso, outras. isso.
Até para que é isso, né? Que esse trabalho de tecedura, né? Que ele vai falar é justamente isso, é o saber fazer com a solidão, né? Porque aí que a gente toca também num ponto que há em cada mulher um ponto, não só na mulher, mas fica mais evidente, né? Na mulher, um ponto de solidão. E é essa solidão, né, do próprio gozo, né? Que fala, né? Que a gente fala que tem um texto da Graciela Brodsky, que o nome é Dizer Não, que ela fala justamente isso, assim, que o gozo é aquilo que segrega, né? É aquilo que separa. Então, é justamente isso, né? É se encontrar com a própria solidão, né? É um saber fazer com a própria solidão, a construção do feminino. E é justamente esse encontro com essa solidão que permite que uma mulher possa ser outra, né? Inclusive para ela mesma, né? Na companhia desse próprio gozo que a segrega, mas que também é um parceiro dela, né? Uhum. E que cada mulher precisa saber fazer com isso. Uhum. E é interessante isso que você coloca da solidão, que é uma temática que a gente vem conversando, né, Li, Uhum. sobre as nossas leituras e sobre as coisas que a gente vem pensando. É uma coisa que acho que a Marie-Helene Bruce comenta naquele vídeo Solidão, alguma Sim. coisa como o fato da solidão ser uma fantasia. Uma Porque no fim ilusão. das Uma contas, ilusão, né? ela fala. Uma É. ilusão isso. Porque no fim das contas a gente não fica sozinho nunca, porque a Uhum. gente tá sempre com a gente mesmo, né? Isso. E aí e aí isso me faz lembrar do passe da Pepita, inclusive, que Isso. também Aham. é um que a gente ficou de comentar e nunca comentou, Uhum. mas que ela fala de uma intervenção da analista, né? Que ela fala, e daí eu fiquei sozinha, e aí ela diz, e você não se conta? Uhum. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Que essa solidão que tem relação com esse feminino. Então, para muito além dessas insígnias da feminilidade, disso que a Isso. cultura vai, é, é, vai cortar, né? Desse sofrimento que tem relação com isso tudo, para além dessas coisas todas, que já não são poucas coisas, Uhum. ainda tem alguma coisa da ordem de um divisível outro que está nesse monte de defesas em relação a isso que se aponta como solidão, de uma forma que muitas vezes aponta para uma tristeza, para um sintoma, para um abandono, e que Isso. acho que o trabalho analítico permite que a gente possa dar um tratamento para isso e uma dignidade para a solidão que não é solitária, porque tem corpo falante ali, né? E acho que isso que você fala é muito interessante, porque essa solidão que acompanha cada mulher, né, que é própria, né, do gozo e do feminino, que é muito fácil e que aparece muito na clínica como um traço de abandono, né? E que com, com análise, né, é possível de dissolver isso e que essa solidão possa ser justamente a parceira que orienta uma Uhum. mulher pela vida, né? E Sim. não aquilo que faz com que ela sofra ou que ela busque parcerias que venham justamente tentar suprimir isso que há de solitário em si, né? E que aí frequentemente fazem aumentar, né, Sim, paradoxalmente, porque aí tentando não se haver com isso, é só isso que se encontra, é porque só não isso tem que um se outro que encontra. possa Isso. tocar nesse Uhum, ponto, né? uhum. E aí a relação acaba se tornando uma relação devastadora também, né? Porque ela demanda desse parceiro que ele venha e suprimir isso e é algo que ele não pode dar, né? Ele não pode fazer companhia, mas ela que possa. O percurso é que ela possa transformar isso em outra coisa para ela mesma. E que a Débora perguntou se isso é dessa coisa da solidão que a gente está falando da posição feminina ou da mulher. É da posição feminina,
porque o que Lacan chama de homem e mulher, e é assim que a gente lê Freud, não é homem e mulher no sentido biológico, anatômico, mas no Uhum, sentido discursivo, de posição de gozo, de efeito de linguagem. uhum, Então, mesmo os dito homens, né, que são, então, discursivamente localizados nesse ponto, também tem uma questão com o feminino. O feminino é uma questão para homens e para mulheres. tanto é que o fim Mas, de análise de um homem é poder atravessar essa questão do feminino, né? E poder sim. saber fazer isso que é esse gozo outro, né? Uhum. Que se chama também gozo feminino, mas é um gozo outro que arrebata o corpo, seja de todo ser falante, né? Uhum. E aí eu acho que tem um ponto da cultura que talvez impeça um pouco os homens de entrarem em contato com isso, com todas essas esses efeitos de clichês e de estereotipias, né? Uhum, Que às vezes quando a gente está se lamentando nos grupos de amigas, né? Parece que os homens só gozam desse lugar, no sentido de só encontram satisfação, só estão felizes da vida pela posição machista. E não é isso, né? Acho que o uhum, machismo é uma patologia que faz os homens sofrerem enormemente, sim. porque muitas vezes eles têm dificuldades ainda maiores do que Uhum. mulheres que têm um pouco mais de intimidade com esse lugar em si. Uhum. E é visível na clínica, como, por exemplo, um homem apaixonado, né? Que tem uma frase do Miller, né? Que ele fala que amar um homem que ama é feminino, né? Feminiza um homem, amar feminiza um homem. O quanto os homens também ficam perdidos com isso, porque eles não sabem o que fazer com isso que escapa, né? A palavra, com isso que toca o corpo e que não tem muitas palavras para traduzir muito bem isso que ele sente. É um incômodo muito grande, né? E alguns homens e mulheres também se defendem do amor, justamente para não entrar em contato com essa outra parte que não cabe nas palavras, né? Uhum, sim. É, todo mundo se defende do amor, né? Pensando agora, tudo vai depender de modalidades. Às vezes o jeito de alguém se defender do amor é muito insuportável para um outro, e para outra pessoa é um pouco menos insuportável. Então, nesse sentido, acho que o amor é sempre sintomático de algum jeito e vai passar por algum tipo de parceria sintomática, Uhum. porque se trata do quanto você pode encontrar alguém que suporte um pouco dessa sua defesa. Uhum. Porque acho que não teria não teria como alguém ser louco o suficiente, né, para amar sem defesa. Agora eu tô pensando inclusive que talvez o amor seja tô pensando assim no sentido, tô pensando agora e começa a gaguejar. Mas no sentido da pulsão de morte, que só existe como efeito da pulsão de vida e uma não existe sem a outra, e acho que o amor aí, ele vai ter uma relação, não necessariamente com a defesa neurótica, que eu estava me referindo antes, mas com o campo do desejo, né? Em Isso. que é isso que impede a gente de enlouquecer Uhum. definitivamente por amor. Então, o amor tem sempre um certo enlouquecimento, mas ele é um pouco provisório, tem mais uma relação com a paixão, alguma coisa assim, e é, isso se altera em algum momento, né? No Uhum. texto do Freud, do Mal-Estar na Civilização, ele fala que é, só que entre as fronteiras entre o eu e o objeto ameaçam desaparecer e que isso geralmente é um estado patológico, mas no amor não. Uhum. Então é como se fosse um tipo de enlouquecimento e que estou pensando que dá para falar isso agora, né, ali nessa discussão, porque tem relação com esse essa fronteira entre o eu e o objeto na relação mãe e filha, que muitas vezes ameaça desaparecer e que vai fazer aparecer aí às vezes o ódio para evitar que as duas coisas se fundam, né? Como a única Uhum. alternativa
alternativa possível para não fazer um com o outro. Sim. E aqui o Johnny tá falando o que o Lacan fala de amódio, né? Sim, porque esse significante, né, é muito importante porque ele é bem freudiano, né, no sentido de que então Freud vai colocar que o amor vai ser aí uma coisa outra que vai surgir depois do ódio, estando o Uhum. ódio, o ódio aparecendo primeiro. Então, toda relação de amor encobre uma relação de ódio. Não tem amor sem ódio, embora tenha ódio sem amor, né? Possa vir a ter ódio sem amor. Mas amor sem ódio. E é muito interessante porque, né, a pessoa que você mais ama é a pessoa que você mais odeia, assim, com uma intensidade que é um ódio que dói o corpo, né? Porque tem a raiva que você sente, que é uma coisa, mas a pessoa que você ama, nossa, há momentos que você, tipo, se você pudesse, Sim. você jogava pela janela. Não, e não tem ninguém que provoca tanto ódio quanto a pessoa que a gente ama, Sim. né? Então é uma. E é uma certa solidão tá nisso, né? Porque Uhum. ninguém consegue entender por que que você ama e odeia tanto uma pessoa também, né? É tipo, Uhum. pare, deixa pra lá, né? Não, vai fazer outra coisa da vida, não fica pensando nisso. Olha lá que bonita que você é, né? Que inteligente. Uhum. É tão difícil de encontrar algum tipo de acolhimento nessa Uhum. alteridade. Uhum. Sim. Então, acho que passa um pouco por aí essa relação da mãe, entre mãe e filha, e que acho que a gente chegando aqui no final já, que né, daqui a pouco o Instagram já corta a gente, já Sim. podendo concluir algo, acho que a gente começou falando da relação mãe e filha, mas a gente fez um percurso que possibilitou pensar a relação entre o feminino, entre uma Isso. mãe e a sua cria, seja ela um Uhum. filho ou uma filha, né? E dependendo das Uhum. possibilidades que cada filho ou cada filha tem de poder se encontrar com essa alteridade. Isso, e desse percurso mesmo, né? De que é solitário, mas não sem os outros, né? De construir a própria, né, relação com a feminilidade e com o feminino, porque são duas coisas também diferentes, né? Sim. E que muitas vezes se confundem, né? Uhum. Feminilidade e feminino. O pessoal tá pedindo várias lives aqui, querem É. sempre escutar falar mais ainda. Não é à toa que o seminário do Lacan, que vai falar sobre o gozo feminino, se chama assim, né? Mais ainda. Ainda. Sim. Então, eu Mas quero que te a gente agradecer. estava conversando que o 19 também fala muito disso e é ou pior, né? Ou pior, muito bem marcado. E, Sim. inclusive, para quem tiver interesse aqui, o pessoal vi que estão falando de várias recomendações de leituras aqui. Só destacar que tem que os livros da Malvina Zelkberg, né, especificamente, então, a relação mãe e Então, filha, filha. o amor e pulsão feminina e o de menina a mulher, são leituras excelentes e especificamente Excelente. o de Menina a Mulher é uma leitura, Uhum. é um escrito que não é teórico, então ele pode ser lido amplamente, né? Então quem se interessar pelo tema, recomendamos muito. E o livro da Leda Guimarães, Gozos da Mulher, Ah, também. também Eu muito acho bom. ele maravilhoso. Deslocamentos do Sim. Feminino, da Maria Rita Kell, e assim. Aí a Deixa eu te lista dar só tchau. cresce. Deixa eu te dar tchau antes que o Instagram faça isso por mim, então. Tá bom. Foi Muito obrigada, ótimo. Ali. Adorei estar conversando Eu com você também por aqui. adorei. Gente, eu vou salvar a live por 24 horas, tá? Beijo para todo mundo que Beijo para participou, todo mundo. gente. Obrigado por quem participou. Tchau, Tchau. tchau.